Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Alegria nos reunimos mais uma vez, mais um encontro em preparação para a consagração a São José. E hoje nós vamos meditar mais uma invocação da ladainha de São José. Para isso vamos nos colocar diante da presença de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Então hoje, quinto dia, Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Já dizia Beato Guilherme José Chaminade, quão grande é a sua união com Deus, a de São José. Quão sublime seu dom de oração, quão maravilhosa é a direção do Espírito Santo. Oportunidade que a gente tem hoje de conversar um pouquinho sobre a santidade, né? Deus Espírito Santo, um convite à santidade. O Espírito Santo quer que você conheça São José. O Pai terreno de Jesus nunca fez nada sem buscar a direção do Espírito Santo. São José sempre atento à moção do Espírito Santo. A docilidade de São José em relação ao Espírito Santo permitiu que ele se comunicasse com Deus, mesmo dormindo. A gente tem a imagem, né, de São José dormindo, a presença do Espírito Santo na vida de São José. E São José deseja que você também seja dócil em relação à direção do Espírito Santo, para que possa ser conduzido pelos caminhos de santidade. Afinal, o que é a santidade? É algo inatingível? Não. Nós podemos e devemos começar a trilhar caminho de santidade. E a santidade nada mais é do que viver em comunhão íntima e amorosa com Deus, observar os mandamentos, os dois grandes mandamentos, amor a Deus, amor ao próximo. Santidade exige evitar o pecado, levar uma vida de virtude, permanecer na graça santificadora. E nada disso é possível sem o Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo que vai nos conduzir, que vai nos ajudar a gente viver a santidade, né? E onde São José está presente, o Espírito Santo também está. E se você quiser ser pleno do Espírito Santo, um elemento fundamental é a oração. São José era um homem de oração. Sem oração não é capaz de se ter intimidade com Deus, né? Sem oração você não será capaz de seguir a direção do Espírito Santo. E aí é onde entra São José, né? Porque para você ser santo, você precisa imitar São José. As virtudes de São José, que nós vamos meditar ainda, né, nos próximos encontros, na ladainha de São José. Então, São José é um modelo de vida interior para todos os seus filhos. Depois de Jesus e Maria, São José é a pessoa mais santa, mais devota, mais virtuosa que já existiu, evitando tudo e qualquer coisa que desagradasse o Espírito Santo. E como ele fazia isso? Com oração, né? São José, um homem de oração. Por meio da oração, São José encarnou as virtudes da fé, da esperança, da caridade, né? Bem como as virtudes morais, prudência, justiça, temperança, fortaleza. Diz um santo, São José Sebastian Pelczar: toda a vida de São José foi interior, guardada em Deus. Ele era tão pouco conhecido que só alguns escritores sagrados o mencionam em alguns lugares. E de sua morte pouco se sabe. Sua vida foi de oração, trabalho silencioso e sacrifício constante, mas que brilhava com o esplendor de todas as virtudes. São Joseph Sebastian. Uma vida interior, guardada em Deus. E você pode tornar, então,
uma aparição de São José para os outros, né? Como a gente vem vendo aí nos outros encontros anteriores, né? Se você copiar a dedicação de São José, a oração, a vida interior, você pode se parecer com seu pai espiritual, né? Que nós possamos hoje pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a gente viver a santidade, né? Pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a viver essa intimidade com Deus, para que nos ajude a viver, a ter uma vida de oração, né? E também que encha, né, de graças o nosso coração também, assim como o paterno coração de São José. E para encerrar hoje com uma frase de São João Paulo II: as almas mais sensíveis aos impulsos do amor divino viram corretamente em São José um exemplo brilhante de vida interior. As almas mais sensíveis aos impulsos do amor divino enxergam em São José uma vida interior. Então vamos encerrar rezando a ladainha de São José, pedindo aí para que Deus, pela intercessão de São José, nos ajude, né, a gente ser cada vez mais santos. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, por inefável providência, vos dignastes escolher a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-vos, pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de São José, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Sejam bem-vindos ao áudio complementar do dia de hoje, onde falaremos sobre os dons do Espírito Santo. Se você quiser acompanhar, tem no nosso PDF já encaminhado para você e também na página 220 do seu livro. Vai dizer São Bernardino de Sena: existe uma regra geral no tocante a todas as graças especiais concedidas a algum ser humano. Sempre que o favor divino escolhe alguém para receber uma graça especial ou aceitar uma vocação elevada,
Deus adorna a pessoa escolhida com todos os dons do Espírito, necessários para o cumprimento da missão atribuída. Essa regra geral verifica-se sobretudo no caso de São José. São José teve a mais elevada das vocações, a mais sublime delas. Foi chamado a ser o esposo da Virgem Maria e o pai de Jesus Cristo. Sua missão exigia todos os 7 dons do Espírito Santo: ciência, entendimento, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus e sabedoria. O beato Guilherme José Chaminade disse: considera que o Espírito Santo escolheu apenas José para ser o protetor da Santíssima Virgem, para ser seu verdadeiro esposo, e por consequência, nenhuma criatura pode chegar à mesma glória desse santo. São José foi escolhido para ser não só o protetor de Maria, mas também o protetor de Jesus e o seu. Jesus e Maria então no céu, mas você não está. Isso significa que a missão de São José ainda continua. Do céu, ele guarda aqueles que estão confiados a seu amoroso cuidado e pede ao Espírito Santo que derrame dons sobre seus filhos. Você tem uma missão: tornar-se santo, amando a Deus em verdade e ao próximo com compaixão. Você precisa dos 7 dons do Espírito Santo em sua vida. Eles o ajudarão a assemelhar-se a seu Pai espiritual e chegar ao céu. Mas o que especificamente os 7 dons do Espírito Santo fazem por nós? Bem, os padres da Congregação do Espírito Santo dão-nos uma resposta. Os padres do Espírito Santo, também chamado espiritanos, são uma comunidade religiosa responsável por propagar pelo mundo uma poderosíssima novena ao Espírito Santo, que contém um excelente resumo do que são os dons e do que fazem por nós. Republica, com a permissão dos padres da Congregação do Espírito Santo, segue abaixo as descrições dos 7 dons do Espírito conforme apresentados na novena, bem como uma bela oração. O dom da ciência habilita a alma a avaliar as criaturas por seu valor, em sua relação com Deus. A ciência desmascara a falsa aparência das criaturas, revela sua futilidade e destaca seu único e verdadeiro propósito de instrumentos a serviço de Deus. Ela nos mostra o amoroso cuidado de Deus, mesmo na adversidade, levando-nos a glorificá-lo em todas as circunstâncias da vida. Guiados por sua luz, colocamos em primeiro lugar aquilo que realmente importa e valorizamos, a amizade com Deus, acima de todas as outras coisas. O dom do entendimento ajuda-nos a compreender o significado das verdades de nossa santa religião. Nós as conhecemos pela fé, mas é pelo entendimento que aprendemos a apreciá-la e saboreá-la. Ela nos permite penetrar o significado intrínseco das verdades reveladas e, através delas, renovar a vida. Nossa fé deixa de ser estéril e inativa, passando a inspirar um estilo de vida que dá testemunho eloquente da fé que existe em nós. O dom do conselho dota a alma de prudência sobrenatural, habilitando-a a decidir prontamente e com justiça o que deve ser feito, sobretudo em circunstâncias difíceis. O conselho aplica os princípios fornecidos pela ciência e pelo entendimento a um sem número de situações concretas que enfrentamos no cumprimento de nossos deveres diários como pais, professores, funcionários públicos e cidadãos cristãos. O conselho é o bom senso espiritual, um tesouro inestimável na busca pela salvação. O dom da fortaleza fortalece a alma contra o medo natural e nos sustenta no cumprimento dos deveres. A fortaleza confere à vontade um impulso e uma energia que levam a realizar sem hesitação as mais árduas tarefas, enfrentar perigos e desprezar o respeito humano, bem como tolerar sem murmuração o lento martírio, até mesmo de uma vida inteira de tribulação. O dom da piedade
faz nascer em nosso coração um afeto filial por Deus, como nosso Pai amorosíssimo. Ela nos inspira a amar e respeitar, por amor a Ele, pessoas e coisas que lhe são consagradas, bem como aqueles que estão investidos de sua autoridade. Sua mãe, São José, os santos, a igreja e o chefe visível, nossos pais e superiores, nosso país e seus governantes. Aquele que está repleto do dom da piedade encara a prática da religião não como um dever pesado, mas como uma prática de serviço muito agradável. O dom do temor de Deus enche-nos com um respeito irrestrito por Deus e faz com que nosso maior medo seja o de ofendê-lo pelo pecado. É um temor que surge não do pensamento do inferno, mas de sentimentos de reverência e submissão filial a nosso Pai Celeste. É o temor que está no princípio da sabedoria, afastando-nos de prazeres mundanos que poderiam, de certa forma, separar-nos de Deus. O dom da sabedoria incorpora todos os outros dons, assim como a caridade abrange todas as demais virtudes. A sabedoria é o mais perfeito dos dons, sobre ela está escrito: tudo que é bom me veio com ela, em incontáveis riquezas por suas mãos. É o dom da sabedoria que fortalece nossa fé, fortifica a esperança, aperfeiçoa a caridade e promove a prática da virtude em grau máximo. A sabedoria ilumina a mente, levando a discernir as coisas divinas e a alegrar-se nelas. Diante delas, as alegrias terrenas perdem seu sabor, ao passo que a cruz de Cristo oferece uma doçura divina. Amém. Vamos fazer agora a oração pedindo os 7 dons do Espírito Santo. Se você pode fechar os teus olhos, apenas para concentrar nas palavras que aqui irei dizer. Ó Senhor Jesus Cristo, que antes de subir aos céus, prometeu enviar o Espírito Santo para completar vossa obra nas almas de vossos apóstolos e discípulos. Dignai-vos conceder-me o mesmo Espírito Santo, para que ele aperfeiçoe em minha alma a obra de vossa graça e amor. Concedei-me o espírito de sabedoria, para que eu possa desprezar as coisas transitórias deste mundo e aspirar e buscar somente aquilo que é eterno. O espírito do entendimento, para iluminar minha mente com a luz da vossa divina verdade. O espírito de conselho, para que eu possa sempre escolher o caminho mais seguro e certo de agradar a Deus e ganhar o céu. O espírito de fortaleza, para que eu consiga carregar minha cruz convosco e superar com coragem todos os obstáculos que se põem à minha salvação. O espírito de ciência, para que eu possa conhecer a Deus e a mim mesmo e crescer em perfeição na ciência dos santos. O espírito de piedade, para que o serviço de Deus me seja doce e agradável. O espírito de temor, para que eu possa estar sempre repleto de uma amorosa reverência por Deus e tema desagradá-lo de qualquer forma. Marcai-me, ó Senhor, com o sinal de vossos verdadeiros discípulos e animai-me em todas as coisas com vosso Espírito. Amém. Pode abrir os teus olhos. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo ilumine a sua vida, que você possa, a partir da consagração a São José, ser iluminado por ele.